Olá, tá começando agora o nosso Papo Reto. Hoje eu converso com Sara Oliveira, blogueira de beleza, com o professor mais antigo da Universidade de Brás Cubas, Atanásio, e vai rolar também um bate-papo super descontraído sobre políticas públicas com alguns alunos. Agora eu converso com Sara, que é blogueira de beleza. Olá, Sara, tudo bem? Olá, tudo certo. Sara, me responde, por que você escolheu ser blogueira? Olha, eu sempre falo isso pro meu público. Gente, eu nunca escolhi ser blogueira e nem imaginava que era ser blogueira. Na verdade, foi o público que me escolheu. E eu gravei um vídeo, simplesmente um vídeo, porque uma amiga minha solicitou para que eu ensinasse como que eu cuido do meu cabelo. Desde então, não parou mais e hoje eu me tornei blogueira. E a moda, a moda e a beleza, que é o seu foco no seu blog, sempre foi o seu sonho? Eu quero trabalhar com moda? Não, eu sempre gostei muito de me vestir bem, sempre gostei muito de moda, sempre fui muito antenada na moda e sempre gostei muito de cuidar do meu cabelo. O foco principal no blog hoje é sobre cabelo, mas acaba tendo uma perninha lá na moda, Sim. Porque as pessoas sempre me perguntam, Sara, como que é que você monta seus looks e tal? Dá um pouquinho de dica de moda pra gente. Então, como eu procuro sempre atender o público, eu sempre falo de moda e de cabelo. Especificamente. E como você conversa com o público, ele tem tudo a ver com o que você estuda, que é marketing, né? Que o marketing tem essa pegada de conversar com o seu público. De que forma o marketing te ajudou a entender melhor o seu leitor? Então, o marketing ele me auxiliou muito na questão de imagem. Qual é a imagem que eu estou passando no meu seguidor? Será que é isso que eles esperam de mim? Será que é isso que eles querem de mim? Então, entender o que o público está esperando de mim e entender qual é a imagem que eu estou passando para eles foi o principal que o marketing me fez entender. Você está em qual semestre agora? Estou no 3º semestre. E quais são suas expectativas para depois que terminar o curso? Então, a minha expectativa é se especializar ainda mais nos assuntos no qual eu trato dentro do blog. Eu quero muito estudar um pouco mais sobre cabelo, sobre beleza, e entender um pouco mais, ainda além das experiências no qual eu já tive, mas a entender com um pouco mais de embasamento, um pouco mais de profundidade, para passar um conteúdo ainda mais com qualidade. Entendi. E o blog para você hoje, é um hobby ou uma profissão? Até pouco tempo era um hobby. E isso começou a crescer muito, até que eu tive que decidir os caminhos a qual eu deveria seguir. Ou eu se tornasse uma blogueira profissional, no qual vivesse só do blog, ou eu tentar seguir os dois ramos. Só que eu tentei até agora e não deu certo. Então, eu decidi só ser blogueira, porque é uma coisa que eu amo fazer. Eu amo lidar com pessoas, eu amo estar com pessoas. E eu amo falar sobre moda, amo falar sobre cabelo e adoro ajudar as pessoas que estão precisando de ajuda em relação a esse meio. As pessoas sofrem preconceito em relação ao cabelo, mas você particularmente já sofreu muito preconceito por causa disso? Muito. Inclusive na minha própria família. A minha mãe é branca e meu pai é negro. Então, foi muito difícil para minha mãe, inclusive. Eu acredito que parte da minha aceitação foi por parte da minha mãe, mas não por questão de que ela era uma pessoa preconceituosa, mas sim uma pessoa ignorante. Então, quando eu tive meus 9 anos de filha, a gente tem que passar alguma coisa nesse cabelo. A gente tem que... E aí eu fui, né? Não, meu cabelo é feio, não posso, né, ter um cabelo assim, não posso, porque a sociedade impõe muitos padrões, então a gente tem que viver de acordo com os padrões, só que eu estou indo contra os padrões. E você sofre com isso até hoje? Sim, inclusive em muitas situações já passei por conta disso. No supermercado eu fui acusada de ladra, inclusive eu processei o supermercado, fui acusada de ladra por questão do meu cabelo. Eu entrei lá e me seguiram, fizeram ir para o fundo do supermercado, me revistaram toda, chamaram a polícia. Eu fui realmente tratada como uma ladra por questão da minha aparência. E o que você faz para melhorar a sua autoestima quando você percebe que você está sofrendo algum tipo de preconceito? Então, a maior parte que eu tenho, assim, de como lidar com isso, no momento eu chorei muito, sofri muito com isso, eu fiquei uns 2 meses mais ou menos, assim, meio traumatizada, mas o meu público mesmo ajudou muito. Então, eu desabafo com eles, eles me ajudam, eu dou força para eles, eles me dão força. E a gente vai se ajudando, e esse público vai crescendo cada vez mais. Então, a gente vai sabendo, através das experiências das demais pessoas, através das nossas experiências, a gente vai aprendendo um com o outro como lidar com essa situação. Então, eu procuro encarar isso de uma forma tranquila. Eu me aceitando é o que importa.
Porque aí, você se aceitando, fica muito mais fácil as pessoas ao seu redor te aceitar também. Sim. E através do seu trabalho mesmo, você mostra esse empoderamento da mulher negra, né? Que você não precisa seguir os padrões das pessoas brancas para ser bonita, para ser aceita pela sociedade, né? Exatamente. E é isso que você procura passar? É isso que eu procuro passar. Eu procuro passar para pessoas, porque assim, tem uma coisa que me preocupa muito, é quando as pessoas começam a inspirar demais em mim, querem ser exatamente como eu sou. A intenção é passar que nós somos bonitos como nós somos, e não como eu sou. Então, às vezes a pessoa quer ter o cabelo exatamente como o meu, a pessoa quer ter uma roupa exatamente como a minha, às vezes ela tem que se encontrar nela, entendeu? E aí quando ela consegue se encontrar é muito melhor. É a questão da originalidade, né? Exato. Você tem que ser original e por isso que você tem tantos fãs que você tem hoje, pela sua originalidade, né? Que, aliás, você tem muitos seguidores nas redes sociais, né? Bastante. E tem crescido a cada dia que passa. É algo que eu não esperava, mas a cada dia que passa tem crescido muito o público. E é algo que eu fico muito, assim, até emocionada às vezes de falar, porque é um carinho imenso. Eu não faço por questão de que eu tenho interesse em alguma coisa, mas eu faço porque eu realmente gosto disso. E talvez eu acho que esse carinho é passado para eles. E eles sentem isso em mim e eles sempre têm buscado agradecer esse carinho. É você poder ver o seu trabalho gerando fruto, ajudando você, porque você tornou disso uma profissão e ainda ajudando os outros. É. E eu escutei que você também canta, é isso? Exatamente. Eu sou integrante do Quarteto Aliança. É um grupo formado por primos e irmãos. Eu tenho uma irmã e mais 2 primos meus. E nós formamos um quarteto gospel. Nós cantamos música gospel. Nada mais justo do que você dar uma palhinha pra gente do seu trabalho, né? Claro, claro. Eu vou cantar uma música Saudade. Sabe, já faz tempo que eu queria te falar das coisas que trago no peito. Saudade, já não sei se é mesmo a palavra certa para usar. Ainda lembro do seu jeito. Ótimo, excelente. Linda a sua voz, parabéns. Obrigada. Hoje eu estou um pouco gripada, mas... E você tem a moda e a música uma paixão também? A música é paixão, é algo assim que nasceu comigo, inclusive eu costumo falar que eu nasci cantando. É algo que eu gosto muito, esse amor nasceu muito antes de nascer um amor pelas redes sociais, pelo YouTube, pelo blog. Esse amor é algo que nasceu comigo mesmo e é algo que eu vou levar para sempre. É um dom que Deus no qual me deu e que eu pretendo usar ele para fazer aquilo que ele designou a fazer, que é ganhar almas e tal. E passa para os nossos telespectadores o seu site para que eles possam acompanhar o seu trabalho? Claro. O meu blog é www.saroliveira.com.br. O Instagram é saroliveira_, Oliveira com 2 O, tá? Sara, é isso. Muito obrigado pela sua participação. Obrigada, eu que agradeço. Se Deus quiser, a gente vai escutar muito ainda da Sara blogueira e talvez a gente escute da Sara cantora, né? É claro. Obrigada, muito viu? Obrigado. E a gente vai agora para um rápido intervalo e já voltamos com muito mais Papo Reto. Não saia daí. Estamos de volta com o Papo Reto. E aqui do meu lado está ele, Atanásios, o professor mais antigo da Universidade de Brás Cubas. Oi, professor, tudo bem? Muito bem.
prazer conhecê-los. Prazer é tudo É nosso. prazer servir para a turma de comunicação, para os seus amigos, para o curso e principalmente para a universidade. A gente que é muito grato de ter o senhor aqui no nosso programa. É um sonho meu servir para sempre para o Brás Cubas. É porque o senhor tem uma história muito grande Sem aqui. dúvida. Quantos anos o senhor já tem aqui na universidade? Estou com 74 anos, dos quais 54 anos foram aqui neste terreno da universidade. 54 anos. Isso é 54 mais do que meio século. Muito E tempo, neste né? tempo, eu fui, talvez, a mão direita de toda a diretoria, de todos os donos, de todos os educadores que passaram aqui, porque tínhamos um sonho muito elevado. Isto se tornar uma universidade, uma das melhores, talvez, do país. Legal. E continuamos ainda no mesmo ritmo, com a mesma sede, para que esta universidade seja a melhor, talvez, da nossa região ou do nosso país. E o senhor é grego, não é? De nascença? Sou. Com quanto tempo o senhor veio para cá, para o Brasil? Eu vim aqui com 22 anos, eu sou de uma região da Grécia, do norte da Grécia, na Macedônia, uma aldeia que tem apenas 200 casas, era pastor de ovelhas e de cabras, que era sustento da nossa família através do meu pai. Até 17 anos, era um pastor de ovelhas, fazendo apenas o curso na própria aldeia, Sim. com neve, com frio, sabendo que naquele lugar, durante o inverno, cai 2 metros de neve. Então era muito difícil você estudar e principalmente viver. É. Servindo o exército militar, fui em diversos lugares na Grécia, aprendi muita coisa através do serviço, voltei na casa outra vez, mas a pobreza, alguns problemas políticos me obrigaram a eu viajar, sair da Grécia, abandonar a minha pátria, abandonar a minha família e procurar um lugar melhor. Sofri, passei pela Itália, pela Espanha, pela Marrocos, pela África, ia para a Argentina, no final acabei no Brasil, 1962, mês de julho. E o senhor, então, não tinha intenção nenhuma de vir para o Brasil? Não. Acabou aqui por acaso? Era mais o meu sonho ir para a Argentina, onde o vento me levava. E aí, depois dessa história toda, o senhor veio parar aqui em Mogi? Parei aqui em Mogi, é uma história muito longa. Acabei aqui em Mogi, pegando o trem da estação do Brás para ir no desconhecido. Sem dinheiro, sem Europas, sem perspectiva de vida nenhuma, perspectiva nenhuma, sem lugar para dormir. Acabei portando no lixo da cidade de Mogi das Cruzes, que naquele tempo tinha apenas 18 mil habitantes. 18. Fui esmoleiro, fui mendigo, até pequenos assaltos para poder comer. Caramba. Onde encontrei uma pessoa que me entendeu, é o nosso reitor, professor Maurício Sherman, me colheu, pedi esmola para ele não me deu esmola, me deu uma vassoura para limpar. Aquele ano começava o Ateneu Museano, que hoje ainda permanece como Ateneu Museano, era uma velha casa onde começava um ginásio e um colégio. Era o primeiro ano do início. Me deu a vassoura. Eu vassourava durante o dia, limpava a escola, durante a noite pulava o muro e dormia em cima de uma cadeira da escola. E de um simples limpador de chão até um professor muito respeitado na universidade. Como que aconteceu essa transição? Eu sei porque o trabalho. Trabalho? Trabalho. O trabalho me enobreceu, me deu alívio, me deu coragem, me deu vontade, me deu algo que não posso explicar. Só Deus pode explicar o que foi dado para mim. Talvez foi
a força do Deus para eu ser o melhor, talvez, operário naquela época, o maior limpador. Paralelamente, tentava, portanto, aprender o português e tentar, mais tarde, fazer alguns cursos que eu terminei aqui no Brasil, 5, por sinal, dos 5 cursos, onde, mesmo ainda sendo faxineiro, por ter conhecimento um pouco de química naquele tempo, então me colocaram como ajudante de professor na época, porque eu conhecia química, melhor que o professor. Caramba! E foi aí que a vida acadêmica do professor começou? O meu professorado no Ateneu Museano, 1963, e permaneço até hoje aqui. E o senhor acha que o senhor teve um papel grande no crescimento que a gente vê em Mogi hoje, que na época tinha 18 mil habitantes e agora são mais de 500 mil? O senhor acredita que tem um papel forte nisso? Por isso que eu falei, eu sou o criador de muitos sofrimentos de Mogi. Sofrimentos está falando para aluno. Muitos sofrimentos. De muitas feridas. Era aquele, portanto, que foi enviado pelo Deus para massacrar o que está na minha frente para eles aprenderem a viver. E muita gente, portanto, através do sacrifício, através do sofrimento, através de pequena felicidade que oferecia, mas muito mais tristeza, eles se amadureceram, espalharam isso de uma forma mais que a velocidade do vento, e durante 54 anos, a Mogi passou de 18 mil para 500 mil. Como ela chegou neste valor? Chegou porque a Brás Cubas ofereceu mão de obra qualificada. O mais importante, né? Quem deu esta mão de obra qualificada? Os professores. Um deles fui eu. E a imagem que criou naquele tempo, me chamavam de Satanásio, continua até hoje. Não sou Satanásio, por contrário. Sou aquele que ajudou a Brás Cubas. Nós temos aqui hoje, na cidade, profissionais do primeiro nível internacional. 18 mil habitantes, não tínhamos um advogado na época. Hoje nós temos mais que 2, 3 mil advogados. Não tínhamos nenhum engenheiro. Hoje temos mais de 2 mil engenheiros. Temos engenheiro daqui, que é da Fórmula número 1, o chefe da Fórmula número 1, saído pela Brás Cubas. A diretoria toda a diretoria da Chevrolet do Brasil, aqui de São José dos Campos, Sim. Saiu daqui. Saíram daqui. E outros que posso dizer, nomeadamente, temos 380 gerentes de fábrica no Brasil. 300, não falei engenheiros, falei gerentes de fábrica. Ora, um desses colaboradores tremendo para o senhor, né? Acredito que fui eu também. Ajudei um pouquinho. Mas tinham também outros professores, inclusive os donos tinham uma mentalidade bem forte para isso, porque eram idealizadores de uma universidade. Eles morreram de melancolia porque não conseguiram frutar tudo aquilo que eles esperavam de uma universidade. E morreram, a maioria deles, por melancolia. Professor, infelizmente o tempo é curto, a gente vai ter que parar nossa entrevista por aqui, mas muito obrigado pela presença do senhor. Foi um bate-papo super legal e a gente pretende trazer o senhor aqui mais vezes para poder continuar contando essa história para a gente. Muito obrigado. Não sei se ajudei alguma coisa para vocês. Foi excelente. A história é muito longa. É. Eu tenho uma história para contar aqui da Brás Cubas, que até os donos não conhecem, porque eles não participavam direto. Era a peça. O senhor era a peça principal ali, né? Número 1, onde podia cair no fogo, se machucar, se ferir, e mesmo assim falava obrigado para os donos. Como ainda estou falando, muito obrigado, Brás Cubas, pela gente que se formou nos 500 mil habitantes. Muito obrigado, professor. E agora a gente vai para um rápido intervalo e voltamos já. Não saia daí.
Estamos de volta com o último bloco do nosso programa. Agora temos o nosso debate papo reto com 3 alunos aqui da universidade, onde vamos conversar sobre políticas públicas. Quem está aqui comigo é o Bruno Matos, de Direito. Boa noite, Bruno. Boa noite. O William Aparecido, de Fisioterapia. Boa noite. E a Ana Costa, de Administração. Boa noite. Gente, queria agradecer muito a presença de vocês aqui. E primeiro eu queria saber de vocês, o que vocês entendem como políticas públicas? Bom, políticas públicas é o investimento do governo através dos nossos impostos que nós pagamos. William? Bom, eu também concordo, mas eu acho que a gente paga muito imposto também, mas temos poucos retornos, né? Na verdade, tudo que a gente compra, que a gente faz alguma coisa, a gente paga o imposto, mas também não temos o nosso retorno devido, né? A gente pode ser na área da saúde, sei lá, a gente vai no mercado e compra alguma coisa, a gente paga, na verdade, muitos impostos e temos poucos retornos. Na verdade, a maioria dos nossos impostos, que a gente, um exemplo, a gente compra alguma coisa, o valor do produto sai mais caro no imposto do que exatamente no próprio produto que a gente compra, na verdade, né? Legal. E Bruno, o que você acha? Então, na verdade seria o dever do Estado, né, com a população, e também a população tendo um dever também com o Estado por meio de impostos, né? Como o William falou pra gente, a gente aqui no Brasil paga muito imposto. O Brasil é um dos países que mais arrecada dinheiro com imposto no mundo. Você acha que esse dinheiro arrecadado, ele é bem investido pelo governo? Eu acho que, assim, já começa com o imposto embutido, e a gente não sabe quanto a gente paga de imposto, já começa por aí, né? Isso é verdade. Então, a gente não sabe o quanto de imposto a gente está pagando, a gente tem uma noção do quanto que o Brasil arrecada de imposto. E também tem um lado que a gente não sabe para onde vai o imposto que a gente paga, né? Lógico, acho que isso é o grande problema, não só do Brasil, né? Como assim... Do resto do mundo também. Inteiro, né? E você, Ana, você concorda com isso? Eu concordo. Eu acho que o dinheiro que a gente paga em imposto em todos os produtos que a gente compra, eu acho que dava para ser um dos melhores países, mas acaba não sendo, porque é muito dinheiro desviado, é investimentos errados, tem muito investimento na educação que deveria acontecer, na saúde, no transporte. Corrupção. Exatamente. E falando nisso, a gente sabe que o Brasil enfrenta uma crise muito forte ultimamente e a saúde e a educação foram uma das pastas que mais sofreram cortes, com bilhões de dinheiro a menos sendo investidos por causa disso. O que vocês acham? Vocês acham que é justo com a gente, população? Bom, eu acho que não é justo, né? Porque a gente vê o caos que está na saúde hoje. Uma pessoa vai num hospital, demora horas e horas e horas para ser atendido e às vezes o médico nem encosta a mão na pessoa, marca lá, dá uma receitinha ou um remedinho para ele e não sabe exatamente o que o paciente tem, né? E, na verdade mesmo, nossa saúde no Brasil tá um caos terrível, né? Assim, cortaram o essencial da população, Sim. né? Que é educação e saúde. Já começa por aí. Você vê que os políticos, as pessoas que a gente colocou no poder, não se importam com isso. Né? Já começa por aí, né, gente? Concordo com você. E você, Ana? Eu acho a mesma coisa, principalmente na educação. A educação deveria ser um dos maiores investimentos aplicados no Brasil, mas acaba não sendo. O dinheiro é muito desviado. E são escolas que precisam de muita infraestrutura e não tem acesso, não tem nada. E a população parece que agora ela acordou em relação a isso, né? A gente está vendo o pessoal indo muito para as ruas protestarem. Os próprios estudantes estão ocupando as escolas em protestos a roubo de merenda, a desvio do dinheiro público. Vocês concordam com esse tipo de ação? Bom, eu acho que tá certo. Tem que cobrar mesmo, né? Porque do jeito que o nosso país está, se nós que colocamos os governantes lá em cima não tomam... Como fala, ele não toma uma atitude, nós aqui embaixo temos que tomar atitude para fazer alguma coisa, para tentar mudar, porque do jeito que tá difícil para todo mundo, na verdade, né? Desde que seja pacífico, né? Sim. Eu acho que tudo é válido, né? Com certeza. Para tentar melhorar o país, né? Os impostos aumentam, mas a qualidade de vida não aumenta, não melhora. E nesse caso dos alunos que invadiram as escolas em São Paulo em protesto ao roubo de merenda, por exemplo, vocês concordam? Bom, eu sou a favor deles, velho. De verdade. Porque são eles mesmos, na verdade, que eles estão tomando atitude porque os governantes não têm, né? O que os governantes deveriam fazer, que era agir certinho, e eles não estão agindo, e nós que estamos aqui embaixo estamos vendo o que está acontecendo. Então a gente mesmo tem que tomar as rédeas e ir para cima, né? Porque do jeito que tá, não pode ficar, né?
E vocês acham também? Eu concordo. Desde que seja de forma pacífica, não prejudique ninguém, eu acho que é sempre válido. No começo foi até legal, né? A união dos alunos e tudo mais. Só que no final parece que teve alguém por trás tentando inflamar ainda mais aqueles alunos. Então, eu acho que perdeu o sentido no final. Né? No começo foi legal, uma luta justa, uma luta pacífica, aí depois começou com depredação, começou a ter invasões. Com alguns vândalos, parece que envolvidos no meio para querer causar, né? Isso que é complicado também. Isso na maioria das manifestações, né, na verdade, porque sempre tem umas manifestações pacíficas, mas sempre parece que tem um ou outro envolvido no meio, querendo ir pro outro lado da história, né? Quebrar tudo, depredação... E querendo ou não, quem vai pagar essa depredação somos nós, né? Por meio de impostos. Então, ao invés de melhorar, acaba piorando, porque o que a gente tem, quebra. E agora eu vou trazer um assunto um pouquinho polêmico para vocês. Vocês provavelmente sabem que em São Paulo, o prefeito de lá, o Haddad, ele diminuiu a velocidade de 60 km para 40 km por hora na maioria das vias do município. E isso gerou muita polêmica. O que vocês acham disso? Vocês acham que o que ele fez é correto? Olha, é complicado dizer, porque o que acontece? Ele acabou diminuindo, na minha opinião, ele acabou diminuindo a velocidade nas vias de rolamento, mas ele encheu as ruas de radares. Então, querendo ou não, ele está querendo tirar o dinheiro de multas e tudo mais. Então virou um comércio, querendo ou não. Eu acho que algumas partes das ruas assim, das marginais, eu acho que ele não poderia diminuir. Eu sou a favor também da diminuição de velocidade, mas não excesso do jeito que ele está fazendo, né? Então, Marginal Tietê, ali é 60, 70 por hora. Porque ela coloca 40 o ladrão, por hora. né? Chegar e te roubar dentro do seu carro, porque você tá andando devagar, o ladrão vem e te rouba. Lógico, a gente não tem carro blindado. Não, infelizmente, então, né? Acaba sendo muito perigoso. Mas e se eu dissesse para vocês que o número de acidentes de trânsito em São Paulo teve a maior queda desde 1998 por causa disso? O que vocês me dizem? Então, e em relação a multas? Mas em relação ao trânsito, aos acidentes que diminuíram drasticamente? Então, o trânsito pode ter aumentado. Ter melhorado, né? Os acidentes podem ter melhorado, lógico, porque não vai dar pra bater o carro com 40 km por hora. Né? Mas em relação a multas? É verdade, acho que aí é um outro assunto sobre políticas públicas que merece ser discutido, multas. Pra onde vai esse dinheiro? O que vocês acham? Então, não tem uma destinação certa, né? Por lei e tudo mais, tem uma destinação certa, mas não é isso que está acontecendo a gente nem sabe para onde vai o dinheiro dos valores recebidos das multas. Na teoria é muito bonito, só que na prática é algo totalmente diferente. Né? Isso. E, infelizmente, a gente já está acabando. Para vocês, o que precisa melhorar para que as políticas públicas realmente se tornem efetivas no nosso país? O comprometimento do governo, a melhoria nas cidades, dos prefeitos, de todo mundo. Eu acho que tem que melhorar. Todo mundo tem que colocar na cabeça que precisa, o Brasil tem que ir para frente. Sim. Se não for assim, não tem como. A gente nunca vai conseguir. Eu acho que tem que ter a compreensão de quem está lá em cima, no poder, e de nós também que estamos aqui, né? Tem que ser de ambas as partes, não adianta ser só de uma parte e de outra não. Tem que ser, acho que as duas juntas, né? Eu acho que o recado foi dado com essas manifestações que ocorreram no Brasil no começo do ano. E isso só tende a abrir os olhos dos políticos, tanto em Brasília como até em Mogi das Cruzes, em São Paulo, para que a corrupção acabe. Exatamente. Gente, muito obrigado pela participação de vocês. Imagina. A gente pretende trazer vocês mais vezes aqui para bater esse papo super legal. É muito legal a opinião de vocês, a opinião de universitários, de jovens sobre um assunto que está tão no nosso cotidiano que a gente precisa saber mais sobre isso, né? Obrigado mesmo. Opa, obrigado. Infelizmente o programa chegou ao fim, o Papo Reto fica por aqui. Muito obrigado pela participação. Até mais.